as atividades do técnico de segurança do trabalho em seu ambiente laboral. A nova orientação do órgão ministerial federal sobre as atividades do técnico de segurança do trabalho. Estarei pontuando aqui, inciso por inciso, e fazendo um breve comentário. Ao final, deixarei links para que você possa ter muito mais informação. As informações que passarei aqui é sobre os incisos e meus comentários pessoais bem enxutos, para que o vídeo não fique muito extenso. Ok? Estarei lendo os incisos e em breve fazendo o meu comentário. Vamos lá então? A seção 2 dessa nova orientação trata sobre o técnico de segurança do trabalho. O artigo 129 diz o seguinte: o exercício da profissão de técnico de segurança do trabalho depende de prévio registro na Secretaria de Trabalho do Ministério do Trabalho e Previdência. Ou seja, para você exercer a profissão de técnico, ao finalizar o seu curso, você precisa solicitar o seu registro profissional. O artigo 123 diz sobre o registro e deixa bem claro que os registros profissionais devem ser feitos através dos canais eletrônicos do Ministério Federal, ok? Estarei deixando para você no final do vídeo o link para quando você finalizar o seu curso de técnico de segurança do trabalho, conseguir solicitar o seu registro profissional. Porém, com um parágrafo único desta seção, ele deixa bem claro o seguinte: conforme as penalidades da Lei 2.848, de 7 de dezembro de 1940, do Código Penal, se você informar qualquer documento falso no site, correrá o risco de responder criminalmente e poderá ser preso. Falsidade ideológica. Bom, vamos tratar do artigo então propriamente dito. O artigo 130, que fala sobre as atividades do técnico de segurança do trabalho, as novas orientações. O seu inciso 1º diz o seguinte: informar ao empregador, através de parecer técnico, sobre os riscos existentes nos ambientes de trabalho e orientá-lo sobre as medidas de eliminação e neutralização. Olha, ao ver uma situação de risco, trabalhador ali, um risco eminente, você terá que elaborar um parecer baseado nas normas de cada atividade. Exemplo: você está andando dentro da empresa, você acabou de ser contratado, e aí você se depara com um trabalhador trabalhando realizando uma atividade acima de 2 metros. Então você conhece a NR35, e aí você sabe que ao observar ali precisa estar, se for numa escada, a escada com topo amarrada, linha de vida, cinto paraquedista, capacete, enfim, com todos os seus EPIs, ok? Dependendo do local, precisa ser cercado, então você precisa isolar a área, precisa de um cone, cerquite, enfim, algo que impeça um outro trabalhador que não esteja envolvido na atividade entrar dentro da área onde está sendo realizada a atividade específica. E aí o que diz esse artigo? Que você, ao se deparar com isso, precisa elaborar um parecer técnico e informar ao trabalhador, ao empregador, ok? Então você vai dizer a ele que, olha, essa atividade que é executada em tal local precisa estar de acordo com a NR35, que é o trabalho em altura. Precisa ter os EPIs adequados, você irá indicar,
ou se você precisa fazer um ajuste aí, uma adequação no ambiente, levantar, fazer uma divisória, enfim, vai sugerir nesse seu parecer técnico e sugerir os EPCs que você vê a necessidade. Então você precisa informar essas atividades de riscos, ok? Os perigos e os riscos existentes na atividade que está sendo executada para o empregador, para que ele possa tomar as providências para eliminar ou neutralizar os perigos e riscos da atividade, ok? Veja, neste caso, você não vai instalar nada. Exemplo da escada, você não vai colocar uma escada no poste para alguém, colaborador, subir. Você vai só cobrar e orientar, ok? E treinar, no caso, se o trabalhador estiver entrando recentemente na empresa. Se estiver sendo executada uma atividade por um trabalhador que já está lá 2, 3 anos, sem os procedimentos corretos de segurança, você vai ter que embargar a atividade. Inciso segundo, informar aos trabalhadores sobre os riscos de sua atividade e das medidas de eliminação e neutralização. Aqui é a mesma situação de você informar ao empregador. Mas se você se deparou com esse exemplo que eu acabei de citar para você, trabalhador aí acima de 2 metros, sem EPI, sem nada, e aí você vai ter que informar ele, quais são os riscos, qual a altura que ele está e quais são os perigos e riscos, perigo de queda, o perigo de uma descarga elétrica, o risco dele quebrar o braço, o risco dele ficar paraplégico, depende da altura. Então você que vai informar. Mas na maioria das vezes, quando você vai fazer a integração, aí, pessoal, me desculpei, quando você já vai fazer a integração, você já vai passar toda a situação, quais são os procedimentos que a empresa tem para o trabalho seguro, certo? Se for o caso, treiná-lo. Então você faz uma integração, você orienta. Para atividade específica, você treina, de acordo com as normas regulamentadoras, ok? Você não precisa conhecer de todas as atividades dentro de uma empresa ou de uma indústria. Você precisa conhecer todas as normas de segurança das atividades. Inciso terceiro, analisar os métodos e os processos de trabalho e identificar os fatores de risco de acidentes do trabalho, doenças profissionais e do trabalho e a presença de agentes ambientais agressivos ao trabalhador e propor a eliminação ou o controle. Esse é o inciso terceiro, Olha, aqui você vai analisar, verificar, no ambiente os riscos químicos, físicos, biológicos e ergonômicos das atividades, ok? E aí em campo, na sua empresa, você vai estar andando ou fazendo medição. Se você acha que o local onde ele está realizando a atividade é muito barulhento, fazer a medição, para ver se o ruído está acima do limite tolerável, certo? Se for um ambiente, espaço confinado, também você precisa estar verificando, um exemplo com um aparelho multigases, para saber nível de oxigênio, para ver se tem condições do colaborador permanecer naquele local, ok? E aí, você fazendo esse seu levantamento em campo, você vai propor uma adequação estrutural, utilização de EPI, EPCs, modificação de procedimentos, tá? Procedimentos para iniciar uma atividade. A adequação estrutural poderia ser, por exemplo, se tem um colaborador exercendo uma atividade e está causando muita poeira, muito pó, e está passando para outro setor que não tem nada a ver com essa atividade, está contaminando o pessoal ali. Então você vai sugerir uma adequação estrutural, uma divisória, fechamento de parede, vai depender da sua visão prevencionista, tá ok? Então vamos para o inciso quarto. Inciso quarto agora. Executar os procedimentos de segurança e higiene do trabalho e avaliar os resultados alcançados,
a fim de adequar as estratégias utilizadas de maneira a integrar o processo prevencionista em uma planificação e beneficiar o trabalhador. Bom, aqui é o seguinte: verificar se está tendo resultados positivos, que já tem um procedimento, né? Então, se está tendo acidente, incidente, tá? Se preciso mais, e aí o que eu vou fazer? O que eu vou analisar o que? Se eu vou precisar de dar mais treinamento sobre o assunto específico, palestra sobre alguma coisa, né? Se não houver procedimento, pessoal, é o seguinte: eu vou ter um colaborador que precisa trabalhar na redistribuição ali, subir num poste, né? Então, qual é o procedimento de segurança do trabalho para que ele coloque a escada? Okay? Vai amarrar o topo? Ele precisa amarrar a escada? Ele precisa isolar a área? Ele precisa fazer uma medição com detector de tensão, se é um poste que tem cabo de alta tensão? Então, são os procedimentos de segurança do trabalho. Não é o procedimento se ele vai utilizar o cabo 2, cabo 4/0, conector cinza, conector azul, enfim, não é um procedimento técnico elétrico, é um procedimento de segurança. E isso tudo, cada norma específica fala sobre a atividade. Trabalho elétrico, NR10, trabalho em altura, NR35. Então, por isso a importância de você conhecer todas as normas de segurança do trabalho. Inciso 5º. Executar programas de prevenção de acidentes do trabalho, doenças profissionais e do trabalho nos ambientes de trabalho com a participação dos trabalhadores, com o objetivo de acompanhar e avaliar seus resultados, sugerir constantes atualizações dos mesmos e estabelecer procedimentos a serem seguidos. Ou seja, nesse caso implantar, né? Se caso não tenha onde você entrou, onde você está trabalhando, implantar uma ginástica laboral, né? Estudar um pouco sobre a NR17, executar o PGR, tá? Programa de gerenciamento de risco. Esse programa tem todas as ações que a Tecsegurança precisa fazer no mês, no dia, na semana, no ano. Então, verificar se as ações estão sendo de segurança está sendo cumprida, né? Se os procedimentos dentro do PGR estão sendo cumpridos. Então, é a sua parte. Se tem muita incidência, o pessoal está indo, às vezes, alcoolizado, está tendo uso de drogas. Então, sugerir levar palestras, treinamento, convidar profissionais de fora da sua empresa para dar esse tipo de treinamento, esse tipo de informação. E aí você vai avaliar os resultados, né? E sugerir modificações, sugerir mais treinamento, algum tipo de treinamento e outros tipos de ações para a prevenção. Tá? Executar programas, né? Executar programas de segurança, pessoal, é você cobrar, tá? Cobrar os colaboradores. Já vai ter um programa e você vai seguir esse programa da empresa, esses procedimentos. E aí você vai cobrar, ok? Cobrar esse tipo de procedimento seguro. Inciso 6º. Promover debates, encontros, campanhas, seminários, palestras, reuniões, treinamentos e utilizar outros recursos de ordem didática e pedagógica com o objetivo de divulgar as normas de segurança e higiene do trabalho, assuntos técnicos, administrativos e prevencionistas, com vistas a evitar acidente de trabalho, doenças profissionais e do trabalho. Olha, aqui você dará sugestões, tá? Sugestões para que o colaborador entenda melhor as normas regulamentadoras. Fique mais fácil dela ser entendida. Então, o meio disso daí é por meio da CIPAT, né? Quando está acontecendo a CIPAT na empresa, na indústria, enfim. Então, você aborda diversos temas e aí você faz antes uma pesquisa, o que a sua empresa está precisando, quais são os incidentes, os acidentes, o que mais os funcionários estão falhando, para que na CIPAT você possa ter vários temas para ser informados e passados por profissionais qualificados. Beleza?
sobre os assuntos. Por isso a importância de dar muito valor aos profissionais liberais, profissionais que têm experiência, que não são da sua área, que não são da sua empresa, mas convidar profissionais de fora para que venha instruir e passar seus conhecimentos, né, para os seus colaboradores aí, tá? Sobre a sua responsabilidade. Então você vai dar sugestões, né, e indicar algum tipo de treinamento. Promover debates não significa que você, como técnico, é quem vai limpar sala, arrumar sala, colocar água depois de tudo acabado. Você que vai limpar a sala, vai varrer tudo, juntar tudo, tá? Então, muito cuidado. Utilize, seja um técnico de segurança, seja um prevencionista. Existe a área de manutenção, a área de limpeza, enfim, cada um no seu local, né? Mas as empresas, é lógico que uma boa parte aí coloca o técnico aí para lavar a sala e dar seus pulos aí, beleza? Mas se imponha, mostra o seu valor. Inciso 7º. Executar as normas de segurança referente a projetos de construção, ampliação, reforma, arranjos físicos e de fluxos, com vista à observância das medidas de segurança e higiene do trabalho, inclusive por terceiros. Bom, aqui é cobrar os procedimentos das normas de segurança do trabalho. Então, quais são os procedimentos, o que cada norma fala, né? E você irá cobrar, tá certo? Em cada atividade específica. Exemplo, o cara trabalhando em altura, cobrar o procedimento. Ele precisa estar com cinto de paraquedista, ele precisa estar ancorado, ele precisa estar com o cinto de posicionamento, luva, capacete. Você tem que cobrar. O andame está bem montado, travado, está na altura ideal, né? Sapata como está liberado, tem prazo de liberação ou não. Então você vai cobrar o procedimento, tanto dos colaboradores que trabalham com você, quanto de empresas terceirizadas que pegam aí para fazer aí uma reforma, uma pintura, qualquer tipo de manutenção. Então eles têm que seguir o seu procedimento. Serviço com eletricidade, cobrar os procedimentos da NR10. Espaço confinado, também cobrar todos os procedimentos da NR33, né? Sobre vigia, enfim, se foi feita medição, permissão de trabalho, se está tudo assinado, principalmente SPT, né? Se é uma briga danada isso daí, mas não pode iniciar uma atividade sem a PT estar totalmente assinada e preenchida, por todas as assinaturas, senão não libera o serviço, ok? É bom lembrar o seguinte: você, profissional, você pode ser o técnico de segurança e entender de montagem elétrica, mas não é você quem vai montá-lo. Quem vai montar, você vai cobrar o funcionário, certo? Treinado para isso, para montar de maneira correta. Não é você quem vai sair montando andame para sua empresa ou para os terceirizados que não sabem como montar um andame. Você vai cobrar a forma correta. 8º, encaminhar aos setores e áreas competentes normas, regulamentos, documentação, dados estatísticos, resultados de análise e avaliações, materiais de apoio técnico educacional e outros de divulgação para o conhecimento e autodesenvolvimento do trabalhador. Olha, você terá que encaminhar, né, aos setores aí as suas avaliações, aquelas avaliações que você fez em campo no começo aí, que eu comentei, né? Então você vai fazer suas avaliações, tanto dos procedimentos, o que está precisando e tal, né? Se o pessoal está fazendo o procedimento, a atividade de forma correta, conforme a norma regulamentadora. Se não está fazendo, você vai encaminhar as normas para cada setor específico. Olha, a norma, essa que é a norma que fala esse tipo de procedimento, e o procedimento da empresa é esse. E é esse procedimento que será cobrado. Beleza? Então você enviando a norma e os procedimentos para cada setor específico, os líderes irão ler e aí transmitir para os seus subordinados ali para que façam de forma segura. Transmitir de que forma? Ou forma de DDS, né? Todo dia, ou quando você estiver lá cobrando em campo. Beleza? Tem vários procedimentos que quem precisa ajudar você também é o RH, né? Então tem muitas documentação aí, por exemplo, você vai fazer
levantamento para saber quanto afastamento está tendo aí no mês, né? Que tipo de afastamento. E aí são informações que o médico precisa passar para você, técnico de enfermagem, o enfermeiro do trabalho, eles têm que passar a documentação para você ou especificar para você, olha, nós tivemos aí 30 afastamentos aí por doenças repetitivas. Então, para você poder fazer uma análise aí, fazer os seus procedimentos em cima disso aí, para que evite isso. Fazer procedimento é evitar algum tipo de incidente ou acidente. 9. Indicar, solicitar e inspecionar equipamentos de proteção contra incêndio, recursos audiovisuais e didáticos e outros materiais considerados indispensáveis de acordo com a legislação vigente dentro das qualidades e especificações técnicas recomendadas e avaliar seu desempenho. Olha só que legal isso daqui, né? Então aqui você vai inspecionar mangueiras, hidrantes, extintores, validade, o lacre se está rompido. E se você ver a necessidade, você vai indicar se precisa ter ali naquele local, certo? Vai identificar ali a altura e pedir para que coloque ali, cobrar a manutenção. E aí quem vai fixar na parede é o pessoal da manutenção, não é você, técnico. Quem vai sair instalando, imagina aí 300 extintores você precisa colocar em uma indústria aí, ou dentro do seu ambiente laboral aí, dentro da empresa. E aí você que vai sair fixando aí parede a parede o extintor. Não é você, é manutenção, ok? Então o técnico de segurança ele não é mocharife, ele não é encarregado de manutenção. Imagina você fixando aí um extintor e o colaborador no campo sofrendo um acidente. E aí você está no seu setor aí, ou no seu horário, né? E ao invés de você estar cuidando com os colaboradores, verificando os incidentes, acidentes e possíveis incidentes, você está olhando para o extintor, tá? Então, converse, explique para o seu gestor, para o seu gerente, a importância de você estar atuando em campo, andando em campo, né? Do que ficar aí olhando para a cara do extintor, beleza? Pedir placa, eu preciso de uma placa, que é proibido isso, não pode entrar sem IPI aqui. Não é você que vai ir lá colocar placa, fixar a placa, você vai pedir a placa, indicar qual é a placa. E o pessoal da manutenção, ou do setor específico aí da sua empresa, quem vai instalar, não é você que tem essa obrigação. Sua obrigação é indicar. 10º, cooperar com as atividades do meio ambiente, orientar quanto ao tratamento e destinação dos resíduos industriais, incentivar e conscientizar o trabalhador da sua importância para a vida. Bom, aqui é cobrar o descarte em seu devido lugar, né? Iluminação, ambiente, está gastando muita energia, vamos aproveitar aí a iluminação do dia, né? Abrir as cortinas, ou seja, diminuir o consumo dos copos descartáveis dentro da indústria, dentro da empresa. Então você já está fazendo a sua parte. O descarte do copo descartável no lugar certo, entendeu? Descarte de resíduos sólidos no local adequado, cobrar o descarte. Jogado no chão, copo no chão, papel no chão, cobrar o colaborador. Então aí você já está fazendo a sua parte. Veja, mais uma vez, você vai cobrar o descarte no local correto. Eu preciso de uma lixeira para descarte de plástico. Não é você quem vai instalar a lixeira. Você vai pedir, solicitar e indicar. 11º, orientar as atividades desenvolvidas por empresas contratadas quanto aos procedimentos de segurança e higiene do trabalho, previstos na legislação ou constantes em contratos de prestação de serviço. Bom, aqui, orientar, vistoriar, auditar e cobrar os terceirizados, empresa terceirizada dentro da sua empresa, né? Alguém que a sua empresa contratou para fazer um tipo de serviço aí, manutenção de elétrica, pintura, fazer uma sala, enfim, cobrar dessas terceirizadas todos os procedimentos. Trabalho em altura, cobrar o NR35, cobrar certificado, cobrar o PGR. Então você vai fazer isso, você vai cobrar as empresas, as empreiteiras e a sua, né? Assim como você cobra o colaborador da sua empresa, você vai cobrar as terceirizadas que estiver dentro do seu ambiente aí. Você não vai fazer documentação para ninguém.
você vai cobrar. Se o terceirizado não tiver documentação, ele que repassa e manda para você. Utilização de EPI, de EPC, os treinamentos, integração, DDS, então você tem que estar presente, principalmente junto com os terceiros dentro da sua empresa. 12º, executar as atividades ligadas à segurança e higiene do trabalho com o uso de métodos e de técnicas científicas, com observação de dispositivos legais e institucionais que objetivem a eliminação, controle ou redução permanente dos riscos de acidente do trabalho e a melhoria das condições do ambiente, para preservar a integridade física e mental dos trabalhadores. Essa é a nossa função, preservar a integridade física e mental dos colaboradores, ok? Então, como você vai fazer isso? Através de todas as suas observações que você fez em campo. Documentar a avaliação, né? E utilizar-se das estatísticas. Você que vai colocar, se vai ser trimestral, semestral, anual, você precisa ter uma estatística para você atacar de frente qual é o incidente aí mais grave que está ocorrendo. Então, mais uma vez, seu papel não é instalar, né? Seu papel é cobrar, ok? 13º, levantar e estudar os dados estatísticos de acidente do trabalho, doenças profissionais e do trabalho, calcular a frequência e a gravidade destes para ajustes das ações prevencionistas, normas, regulamentos e outros dispositivos de ordem técnica que permitam a proteção coletiva e individual. Nesse caso, o SESMIT terá que te ajudar. Tem muita avaliação, muito laudo, somente um PLH pode fazer. E aí você precisa do resultado do laudo dele para você fazer um comparativo, fazer uma estatística para poder seguir o caminho da prevenção. Qual é o seu procedimento de prevenção que você está aplicando dentro da empresa, tá? E aí você vai, através dessas avaliações, sugerir. Você vai ter mais treinamentos, palestras ou adequações de procedimentos operacionais. 14º, articular-se e colaborar com os setores responsáveis pelos recursos humanos, a fim de fornecer-lhes resultados de levantamentos técnicos de riscos das áreas e atividades para subsidiar a adoção de medidas de prevenção a nível de pessoal. Pessoal, aqui é união, né? Então, aqui é união. Você tem que trabalhar de forma unida, principalmente com o RH e os líderes locais dos setores, líderes setoriais, ok? Para que você possa explicar o seu procedimento, qual é o tipo de segurança que você está trazendo para os colaboradores, para que os líderes possam, com a sua proficiência, juntar com a sua e vocês juntos desenvolver um ambiente saudável e seguro para o colaborador. Okay? Os líderes todos, e principalmente o RH, precisam estar focados, ligados, alinhados no mesmo objetivo de prevenção seu. 15º, informar aos trabalhadores e ao empregador sobre as atividades insalubres, perigosas e penosas existentes na empresa, seus riscos específicos e as medidas e alternativas de eliminação ou neutralização dos mesmos. Então, os riscos, pessoal, ali é o nível de tolerância. Você está exposto muito acima do nível de tolerância sobre explosivos, eletricidade, materiais ionizantes, substâncias radioativas ou materiais inflamáveis. E aí, com avaliações em mãos, informar e sugerir, né, os níveis, o que você vai fazer para neutralizar ou para prevenir, né, indicar EPI, EPC, adequação de estrutural, enfim. E aí também aqui você vai precisar de muita informação do PLH, profissional legalmente habilitado para te ajudar, porque você vai depender de laudo dele também, para que você possa fazer a sua avaliação sobre o assunto, ok? 16º, avaliar as condições ambientais de trabalho e emitir parecer técnico que subsidie o planejamento e a organização do trabalho de forma segura para o trabalhador. Bom, aqui é o que foi basicamente comentado, né? Analisar o ambiente
né, onde o colaborador está laborando, né, onde ele está trabalhando ou onde ele está alojado, né? E dependendo onde está laborando, precisa fazer medição, utilizar um equipamento multigás ou algum tipo de equipamento que você conheça, para saber se é insalubre ou não é insalubre, se corre risco de explosão. Então você vai ter que analisar o ambiente, tá? E aí sugerir, né, tecnicamente aí a instalação de, se for o caso, EPC, proteção coletiva, né, ou utilização de EPI, né, ou se não tem como neutralizar, e aí pagar, a empresa vai ter que pagar aí uma insalubridade ou periculosidade. Então vai depender do que você analisar, do que você avaliar através de medições e através das suas análises técnicas em campo. Analisar tecnicamente é documentar em cima dos procedimentos e normas regulamentadoras de segurança. Ok? Existe a NBR também, que fala sobre cada atividade específica e as formas seguras de como se trabalhar. Décimo sétimo, inciso 17. Articular-se e colaborar com os órgãos e entidades ligados à prevenção de acidentes do trabalho, doenças profissionais e do trabalho. Bom, aqui você precisa conhecer, se você vai entrar na atividade de segurança do trabalho, conhecer aí o auditor fiscal da sua região, auditor fiscal do trabalho, sindicatos dos trabalhadores, bombeiros, médicos do trabalho, enfermeiro. Então você precisa ter uma boa relação, ter um bom conhecimento para poder ter bastante informação, ter bastante conteúdo para fazer suas análises e fazer o seu planejamento técnico, seu planejamento de como prevenir acidentes dentro da sua empresa. E o que você vai propor, né, nesse ambiente laboral, dentro dessa indústria, dentro dessa empresa. Eu preciso treinar uma brigada aqui de incêndio, né? Eu preciso treinar socorristas. É você, técnico, quem vai avaliar, né, e sugerir o que será feito para neutralizar, né, esses tipos de incidentes. Olha, você não pode aceitar nada fora das normas de segurança do trabalho. Não existe negociação fora das normas de segurança do trabalho. Inciso 18º. Participar de seminários, treinamentos, congressos e cursos com vistas ao intercâmbio e ao aperfeiçoamento profissional. Olha aqui, muito estudo, muito curso, treinamentos e intercâmbio é seu. Aqui o inciso está falando para você, técnico, para você que quer se formar técnico, para você que quer trabalhar na área de prevenção. Então é muito estudo, estudar e participar de todas os cursos, palestras sobre segurança do trabalho. Ok? O ambiente de trabalho é enorme, é muito grande o campo de trabalho. Então o técnico de segurança ele cabe em qualquer ambiente, mas o técnico de segurança do trabalho não conhece todas as atividades. Ele precisa conhecer todas as normas referentes às atividades para você adquirir, se você não tem proficiência em campo, respeitando os trabalhadores, respeitando seu empregador, trabalhando dentro da norma, sendo um técnico profissional. Bom, o inciso encerra por aqui, o conteúdo encerra por aqui. Eu vou estar deixando um link abaixo, onde você pode ir direto para o conteúdo e tem a opção de obtê-lo como apostila. Serve para você montar um conteúdo aí e até passar futuramente para instrução de algum técnico ou levar a conhecimento do seu gestor ou seu gerente, tá? Então vou estar deixando um link aqui, você pode clicar, totalmente seguro, e você estará indo para essa nova, conhecendo aí a nova orientação desse órgão federal sobre as atividades do técnico de segurança do trabalho em seu ambiente laboral.
ok? Fica aqui meu forte abraço e uma